quinta-feira é dia de Repórter PUC e o assunto é a inserção da mulher no mercado de trabalho. A cada ano, a mão de obra feminina se amplia e conquista mais postos de trabalho importantes em todas as áreas. Esse é o tema do nosso programa no Dia Internacional da Mulher. Começa agora o Espaço PUC, você por dentro do que acontece na universidade. Olá! Hoje é 8 de março, Dia Internacional da Mulher. O que ainda falta para a população feminina conquistar mais o seu espaço? A repórter Fernanda Mello foi às ruas para saber a opinião das pessoas sobre a igualdade de direitos entre homens e mulheres. Veja só. Um certo sorriso de quem nada quer. Sexo frágil não foge à luta. Esses são os versos da canção de uma das mulheres mais importantes da música popular brasileira, a paulistana Rita Lee. O trecho propõe a reflexão sobre a força da mulher na sociedade. A participação feminina no mercado de trabalho aumentou de forma considerável nas últimas décadas, mas existem ainda diferenças com relação aos salários e cargos que elas ocupam. O que você pensa sobre isso? É uma conquista, porque a cada dia elas estão conseguindo o seu espaço, né? Então isso está sendo maravilhoso. Agora falta melhorar o salário delas. Ainda há um preconceito muito grande, né? Então temos grandes expectativas que um dia vamos chegar nesse mesmo nível. Saiu uma pesquisa que diz que as mulheres estão conquistando mais o mercado de trabalho na porcentagem maior em relação aos homens. O que você pensa disso, da inserção da mulher no mercado de trabalho? Eu acho que é uma boa coisa, sim. As mulheres têm o direito, sim, de se igualarem aos homens com relação ao mercado de trabalho. Sem contar que, de certa forma, as mulheres procuram mais se qualificar melhor para estarem se inserindo nesse mercado. Por estarem exercendo os mesmos cargos, os salários deveriam ser iguais. Hoje em dia a gente vê muitas mulheres em cargos, principalmente de supervisão, de gerência. Eu acho que isso é uma realidade hoje que a gente demonstra que cada vez mais a gente está conquistando mais espaço, um maior aceitamento disso, uma aceitação melhor e acho que só tende a crescer. Querendo ou não, a mulher é importante não só no mercado de trabalho, mas como na vida do ser humano, né? Porque como tudo iniciou desde o homem e a mulher, foi feito para se unir. Saiu uma pesquisa de que as mulheres estão conquistando mais o mercado de trabalho, muito embora elas ainda ganhem menos do que o homem. O que você pensa sobre isso? Injusto, porque a gente pode muito mais, a gente consegue. Eu falo para ela que todo dia, estuda bastante, você consegue lugar melhor do que os homens. E com essa questão das mulheres estarem ocupando cargos altos na sociedade, temos uma presidente do Brasil, a presidente da Petrobras. O que você acha disso, das mulheres estarem hoje conquistando altos cargos, que antes eram somente dos homens? Nossa, tá desse jeito mesmo. As mulheres parecem estar mais espertas, tá mais avançado. É aquela coisa, né, que minha mãe sempre me avisa, não depende de homem. Aí como que tá mais atualizado, 2012, as pessoas já estão mais crescidas, então pensa, eu vou seguir meu futuro, vou seguir isso e é assim. Todo mundo é uma pessoa, não importa o preconceito, se é homem ou se é mulher. Mas todo mundo é uma mesma pessoa, por causa que todo mundo não é diferente, todo mundo tem que receber o mesmo salário. Segundo pesquisa desenvolvida pela Fundação João Pinheiro, Secretaria de Estado de Trabalho e Emprego, Fundação SEAD e o DIEESE, as mulheres continuam sendo a maior parte da população desempregada na região metropolitana de Belo Horizonte. Isso, Adriana, elas representam 57,1% dos desempregados. Entre 2010 e 2011, a taxa de desemprego das mulheres diminuiu mais que a referente aos homens, passando de 10,7% para 8,6%. Já entre a população masculina, a queda foi de 6,4% para 5,5% no mesmo período. Além disso, o rendimento médio diminuiu para os homens e aumentou para as mulheres em 2011. Pois é, o valor ganho pela população feminina ocupada passou de R$ 1.172 em 2010 para R$ 1.182 em 2011, o que representa um crescimento de 0,9%. E nesse mesmo período, Adriana, a variação foi negativa para os homens, ou seja, menos 5,4%. O valor médio de rendimento
passou de R$ 1.708 para R$ 1.616. E para falar mais sobre o assunto, eu e a repórter Fernanda Mello conversamos agora com Gabriele Celani, que é coordenadora de pesquisa do DIEESE, Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. Gabriele, seja muito bem-vinda aqui ao Espaço PUC. Muito obrigada. Gabriele, para a gente começar o nosso bate-papo, conta para a gente, assim, essa pesquisa, né, que foi feita aí com várias instituições, o que você pôde perceber nessa pesquisa, os avanços, como que foi? Eu acho que o que a gente pode destacar de principal sobre o estudo especial das mulheres da pesquisa de emprego e desemprego desse ano de 2011 é a redução da taxa de desemprego feminina, que foi mais forte que a redução da taxa de desemprego masculina, e a redução na diferença entre os rendimentos das mulheres e dos homens. Com o aumento do rendimento feminino e a redução do rendimento masculino, a gente tem essa lacuna entre os rendimentos cada vez menor. Uhum. E com essa inserção da mulher no mercado de trabalho, como que aconteceu e vem acontecendo essa dinâmica setorial da participação? O que a gente viu nesse último ano é que a ocupação feminina avançou mais fortemente do que a masculina, aumentando 0,8%. O principal setor responsável por esse aumento da ocupação feminina foi o comércio, logo seguido pela indústria. Acho que uma boa notícia também é destacar que o emprego doméstico diminuiu. A participação do emprego doméstico entre a ocupação feminina diminuiu entre os anos de 2010 e 2011, o que é uma boa notícia porque o emprego doméstico geralmente é um emprego onde a pessoa está mais exposta a uma vulnerabilidade social, onde há um menor índice de trabalhadores com carteira assinada, a jornada de trabalho é um pouco mais complicada porque você não tem as delimitações exatas que a gente tem através da regulação das outras profissões. E só uma dúvida, Gabriele, quanto tempo que durou o desenvolvimento da pesquisa? Na verdade, a gente vem aplicando a pesquisa de emprego e desemprego na região metropolitana de Belo Horizonte desde 1996, mas a metodologia foi desenvolvida pela Fundação SEAD em São Paulo e vem sendo aplicada lá desde 1985, ininterruptamente até hoje. Atualmente, nós temos 7 regiões metropolitanas no país que desenvolvem a pesquisa. Entendi. E assim, a gente, né, hoje é o Dia Internacional da Mulher, e a gente consegue perceber que num processo muito longo, assim, de tempo, né, do período de tempo, a gente viu que a gente está conquistando aí mais espaço, né, aumento de salário, né, conseguindo executar cargos que os homens, apenas os homens executavam e agora a gente tem mulher executando. A gente queria saber a sua opinião, assim, a gente tem mesmo motivo para comemorar? É uma data especial? A gente tem dados que possam fazer com que a gente realmente fique feliz em comemorar o Dia da Mulher? Eu acho que a gente tem, sim, vários avanços, como eu disse, a taxa de desemprego, a diferença de remuneração. Uma outra coisa interessante é que aumentou a participação feminina no setor da construção civil. Antes, apenas 1% das mulheres estavam empregadas nesse setor. De um ano para o outro, esse número já subiu para 1,2%. Ainda é muito pouco. Profissões tidas como masculinas, né? Exatamente. A gente tem conseguido galgar espaços que antes eram unitariamente masculinos. Mas o que acontece? A gente está cheia de boas notícias para dar, só que a gente tem que ter uma preocupação na hora de fazer essa análise, porque talvez essas boas notícias, com certeza, são fruto de um bom momento econômico que tem se refletido no mercado de trabalho. Mas até que ponto elas também podem ser fruto da redução do preconceito e da discriminação com as mulheres no mercado? A gente tem que tomar um pouquinho de cuidado porque a gente fica super eufórico, são notícias muito boas, mas é bom ter parcimônia na hora de fazer uma análise muito positiva. Ainda pegando o gancho disso que você está dizendo, com relação às mulheres no poder hoje, a presidente do Brasil, presidente da Petrobras e tantas outras que hoje ocupam cargos no poder. Como é que você avalia isso? A gente vê que tem uma série de mulheres que estão ocupando cargos de destaque, por exemplo, a presidente Dilma. Mas eu li alguns dados que ainda só 10% dos parlamentares brasileiros são mulheres. Nós somos a maioria entre as desempregadas, a minoria entre aquelas que estão no poder, e a própria pesquisa de emprego e desemprego, a gente fez um estudozinho para ver quais eram as ocupações majoritariamente ocupadas por mulheres. E elas são ocupações tipicamente femininas. São empregadas domésticas, recepcionistas, professoras de ensino fundamental, assessoristas. Ou seja, as mulheres têm galgado o poder, mas ainda assim elas se inserem majoritariamente em ocupações que reproduzem as habilidades que são necessárias ao trabalho do lar. A gente ainda tem uma fatia do mercado de trabalho de cargos de direção, de gerência e de planejamento que pode ser
mais explorada por essas mulheres e o que inclusive pode gerar uma redução da diferença salarial, já que as mulheres geralmente acabam se inserindo em trabalhos que pagam menos, que têm uma remuneração menor. A gente tem não uma pesquisa, mas na verdade uma lei que foi aprovada pelo Senado e que agora só falta a sanção da presidente Dilma, que obriga as empresas a pagar o mesmo salário para homens e mulheres que ocupam o mesmo cargo. A gente pode falar que isso é um avanço ou não? Mais calma nessa hora. Como é que você avalia? Eu acho que qualquer coisa, qualquer lei ou qualquer projeto que preveja uma maior igualdade entre homens e mulheres é um avanço. O que a gente tem que pensar é que talvez no mesmo cargo homens e mulheres recebam um salário igual. Mas quais são as barreiras para que uma mulher avance na sua carreira? São barreiras muito mais fortes do que as barreiras enfrentadas pelos homens e muito provavelmente essas barreiras são criadas não por condições individuais, muito mais pela questão da discriminação e do preconceito. E para que nós possamos romper ainda mais essas barreiras, quais políticas públicas estão sendo implementadas e que ainda deveriam ser? Eu acho que a gente tem uma série de conquistas, mas eu acho que, na verdade, o primeiro passo para que a gente possa reverter esse cenário, tanto no mercado de trabalho quanto em qualquer outro setor, é reverter esse preconceito que a gente tem na sociedade. É as mulheres se organizarem como um coletivo e mostrarem que, além de flores no Dia Internacional das Mulheres e os parabéns, a gente precisa em todos os outros dias de um tratamento igualitário, respeitoso. É preciso modificar a sociedade porque, na verdade, o mercado de trabalho é só um reflexo dela. Sim. E as políticas públicas são uma via para que a gente possa tentar fazer mudanças. Por exemplo, essa lei, que é super bacana, institui o mesmo salário para o mesmo cargo, mas é a partir da sociedade e a partir do convívio e dessa dinâmica que a gente vê quem ocupa qual cargo, ou seja, a mulher que chegou lá vai receber o mesmo tanto. Mas qual foi o tamanho do trajeto e quais foram as dificuldades que ela teve até encontrar esse caminho e quantas mulheres da totalidade da população vão ter essas oportunidades? É complicado pensar e é preciso destacar que o mercado de trabalho é diferente para homens e mulheres e é discriminatório porque ele é um reflexo da sociedade. E a gente espera que esse quadro mude, né? Olha, pelo menos o que eu vejo, fazendo uma análise meio que feminista, é o seguinte: gerações anteriores à nossa lutaram muito por isso. Lutaram pelo direito de trabalhar, pelo direito de votar. E muitas vezes o que a gente vê hoje é muita gente falando, isso não existe mais. Não existe mais preconceito com mulher, não existe mais discriminação. A situação ainda não é essa e os dados da pesquisa estão aí para mostrar isso. Nós somos mais da metade das desempregadas, nós recebemos salários menores e a gente ainda está inserida em ocupações de menor prestígio. Ou seja, se isso não é preconceito, qual que é a explicação? Com certeza. Verdade. Gabriele, muito obrigada pela sua presença aqui no Espaço PUC de hoje. Obrigada, Gabriele. Eu agradeço em nome da Pesquisa de Emprego e Desemprego e do DIEESE. E amanhã é sexta-feira, dia de música erudita na PUC Minas. Os convidados são os músicos Daniel Moraes e Raíssa Cerqueira. A apresentação é às 6 da tarde no Auditório 2 do Prédio 5. E o Espaço PUC termina agora. Você pode mandar sugestões para o nosso programa pelo e-mail espaçopuc@pucminas.br. Acompanhe as nossas reprises às 8h30 e às 10h30 da noite. E não esqueça, amanhã é dia de Espaço Cult. Minhas convidadas são as meninas do grupo Vocal TPM, que prestam homenagem ao Dia da Mulher. E você, é claro, não pode perder. Acompanhe também as nossas redes sociais. Muito obrigada pela companhia e até lá!